Recebi uma carta diretamente do IRS. E agora, o que fazer? Se você é cliente iConnect, você já sabe, essas cartinhas podem assustar, mas você tem um seu contador e um time especializado do seu lado para te ajudar a desvendar o que aconteceu para você receber essa cartinha. Se você ainda não é cliente iConnect, eu vou te contar um pouquinho como é bom ser cliente iConnect e o porquê que o governo emite essas cartas, muitas das vezes automaticamente. Quando recebemos uma carta do IRS, que é a nossa Receita Federal Americana, nós precisamos entender primeiramente que tipo de correspondência é essa. As cartas, elas vêm codificadas com algumas letras, CP alguma coisa. Cada código deste, de fato, te direciona para um tipo de assunto. É muito comum para as empresas constituídas nos Estados Unidos e que possuem sócios estrangeiros receberem uma cartinha que nós costumamos falar que é uma compliance do estrangeiro. A cartinha diz o seguinte: você tem additional requirement, informações complementares a entregar para o governo. Então, o que é isso, né? É muito comum mesmo, porque eu trago essa carta em específico. E vou deixar no vídeo para vocês um pedacinho dessa carta, tá? Toda empresa que possui sócio estrangeiro recebe essa carta. O governo fala o seguinte: você informou no seu imposto que você possui sócio estrangeiro, então talvez você tenha que entregar formulários adicionais. Aqui na iConnect, nós já entregamos todos esses formulários adicionais no envio do imposto de renda da sua empresa. Então, quando você recebe essa cartinha, ela é apenas falando para você: opa, você tem que entregar esses formulários. Mas nós já entregamos isso para você. E o porquê que você recebe essas correspondências? Neste exemplo em específico, são correspondências emitidas automaticamente pelo sistema da Receita Federal. Não existe um oficial te mandando isso. Então, se nós marcamos no seu imposto de renda da sua empresa, da sua LLC Partnership, que existe um sócio estrangeiro, é uma informação que nós damos ao governo, quando o imposto é processado pela Receita Federal Americana, automaticamente essa carta é disparada para a empresa. Outro exemplo de correspondência que recebemos também são das cartas pessoas físicas. Então, se você deve imposto de renda, por exemplo, para o leão americano, e você parcelou esse imposto, você vai receber uma cartinha do governo falando o seguinte: você me deve, me pague. Só que a cartinha diz o seguinte: olha, eu reconheço que nós temos um débito aqui. Porém, se você tem um Installment Agreement, que é o parcelamento, continue com o seu Installment Agreement. Só que esse pedacinho, continue com o seu Installment Agreement, com o seu parcelamento, é desse tamanhozinho na carta e não é em destaque. Então o cliente fica assustado: recebi uma carta, eu devo $20 mil, mas Emerson pediu para parcelar. Calma, foi parcelado. Só que o governo automaticamente também te mandou uma carta falando que você deve, mas que lá embaixo no bottom line fala: mantenha-se o seu parcelamento se você de fato o parcelou. E acredite ou não, o IRS também erra, tá? Tenho vários casos, inclusive eu já recebi correspondências do IRS de cobranças indevidas. Mas como que a gente avalia? A gente precisa entender a carta que foi recebida, entender o imposto que foi feito e assim, de fato, a gente avalia se cabe ou não aquela correspondência para ser discutida com o IRS. Outro ponto também muito importante e que acontece no mundo e nos Estados Unidos não é diferente, são os famosos scams, né? Recebemos muitas cartas, os clientes recebem muitas cartas que não são verdadeiras. E isso causa realmente um desafio para entendermos do que se trata. E sempre que você receber uma carta do IRS ou de qualquer órgão governamental, falem comigo, falem com o nosso time, porque nós temos a experiência necessária para avaliar se de fato procede aquela correspondência. E se você quiser saber mais sobre esse tema, como a iConnect pode te ajudar a desvendar esses mistérios por trás de cartas enviadas pelo IRS ou por outros órgãos governamentais, conte comigo, conte com o meu time, nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo sempre. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.